Essa foi uma das propostas da Unicamp do ano passado, aliás, que foi realizado este ano em caráter especial, né? Olha o que ele fez, cara, olha que da hora. Isso aqui é a comanda de redação, tá? O contexto da redação. Então veja que tem um grau de complexidade bem maior, ele vai fazer com que você tenha que ter uma leitura crítica, reflexiva e se inspire na situação aqui presente. Vamos lá. Você é um candidato a vereador, vereadora de uma cidade de São Paulo. Em uma cidade de São Paulo, pode ser em qualquer lugar. Você pode se situar somente em São Paulo. Lembra que a Unicamp é regional, né, de estado de São Paulo, então por isso mesmo essa referência. Em sua campanha, prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que estudou. O vereador cuida de questões mais, o quê? Regionais, tá? A escola foi fundada em 65 e tem no seu pátio duas estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas do estado. Um bandeirante, que hoje dá o nome a uma rodovia estadual em Anguera, e um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, o Padre Anchieta. Vocês sabem muito bem que essas duas figuras históricas aí, né? Lembra que a gente teve uma estátua queimada do Borba Gato na semana passada, vítima de vandalismo, a gente chama de vandalismo, depende do olhar também que a gente coloca, pressupõe, mas que foi queimada também motivada por essas mesmas razões que essas duas esculturas, essas imagens, elas estão sendo questionadas nessa escola, porque essas figuras, tanto a do Padre Anchieta quanto do Anhanguera, são representações de heróis cujo olhar é um olhar europeizado, né? Porque afinal de contas foram responsáveis aí, tanto o movimento bandeirante quanto o jesuíta, de massacrar os indígenas, de tirar a cultura dos indígenas, de realmente aculturá-los. Foi um crime contra as populações nativas brasileiras. Tais estátuas sempre passaram despercebidas pela maioria dos estudantes, só que em 2020, inspirados pelo movimento Black Lives Matter, que questionou monumentos erguidos em homenagem a colonizadores escravagistas, melhor dizendo, na Europa, Estados Unidos e África, um grupo de estudantes se mobilizou para pedir a retirada das estátuas do pátio da escola. Outros estudantes se manifestaram contra a possível retirada. Então, essa é a polêmica que a gente tem aí e que envolve a situação no Brasil no finalzinho do ano passado, beleza? Como ex-aluno, candidato a vereadora, você foi convidado para discutir o assunto na Assembleia Estudantil da escola. Você então decide preparar um discurso político a ser proferido na Assembleia. Então, o gênero é discurso político. Em seu texto você deve, letra A, fazer um balanço das duas visões da disputa e letra B, assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas, argumentando no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Lembre-se que, como líder político que você é, ou pretende ser, sua posição terá impacto nos encaminhamentos da Assembleia. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea a seguir apresentada. A gente não vai ler a coletânea, tem muita informação, não dá tempo não, é o nosso objetivo, mas vocês podem estudar com calma depois, tá? Cara, olha que foda, desculpe a expressão, né? Depois nas edições a gente coloca um pi na minha fala, mas olha que difícil que é esse tema de redação. Gente, não é somente um discurso, é um discurso político em que você, em caráter de propaganda eleitoral, você tem que se promover eleitoralmente, ao mesmo tempo que resolve uma disputa bem acentuada, de caráter bem polêmico e polarizado, em que você se posiciona a favor ou contrário à retirada das estátuas, mas os seus argumentos eles têm que ser convincentes ao ponto de reverter a situação daqueles que têm uma postura contra a sua, para você conseguir angariar votos que consigam elegê-lo, torná-lo legítimo vereador de uma cidade de São Paulo. Não era fácil, era um grande desafio que o vestibular te dava. O problema maior, no meu ponto de vista, é a limitação de linhas, porque dá para fazer muita coisa com essas informações, mas você só tinha 25 singelas linhas para desenvolver este tema ácido. Cara, essa banca esperava de vocês o quê? Que você soubesse estruturar o gênero. Como que é um discurso político, meu Deus? Primeiro, o que você faz num discurso político que é oralizado? Boa noite. Salve! Eita, opa, ô, trem bom, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros estudantes. Pensa no político, você é um político agora, gente. Você é um político. Caros estudantes, tonação alta, né? Tinha que ter isso. Você tinha que cumprir, obviamente, a proposta temática que baseava-se naquele texto inteiro, orientando você, que você tinha que internalizar uma personagem e cumprir a letra A e a letra B, que estavam ali discriminados. Tinha que ter uma linguagem adequada a essa relação de interlocução. Como vereador falando com estudantes de uma escola pública, você tinha que adequar mais ou menos o vocabulário a uma faixa etária de 16, 17, 18 anos, que estão prestes também a votar, certo? Uma linguagem que fosse adequada ao público, mas sem erros de português, e também lembrar-se que esse é um discurso político, e discurso político você faz sempre dialogando, né? Você fala, mas na verdade você dialoga com o cara. Então você tinha que colocar no seu texto de discurso político o quê? Indícios de que você estava dialogando com alguém. Então remeter-se ao público. Podia colocar pergunta retórica no meio, coisa que não pode fazer na dissertação, porque a pergunta retórica ajuda a criar o vínculo com o leitor. Enfatizar uma ideia. Veja, usar pontos de exclamação e reticências, interrogação, coisa que não é visto numa dissertação, porque isso é um discurso político, né? E, claro, apresentar uma visão crítica sobre o dilema. Gente, no final das contas, esse discurso político, ele é tipicamente o quê? Argumentativo. Por quê? Você apresentou o conteúdo, você se posicionou e você tenta levantar argumentos para defender o seu lado. Você é a favor ou contra a retirada de estátuas? Muitas delas foram vandalizadas, inclusive, naquele movimento. Vandalizada é pichada, derrubada, depredada. Você é a favor da retirada ou não, né? Os textos motivadores que eu pulei, não vou ler agora com vocês, mas vocês vão ler com calma em casa, com certeza. Isso é muito importante para vocês internalizarem todo esse conteúdo. Cara, os textos motivadores, eles falavam alguns que sim é necessário retirar e outros que não. Então a escolha era sua. Só que tinha que se lembrar que você, como vereador, como procurando votos, querendo mais votos, você falasse com o público, tentando convencê-los a todo custo. Dificílimo, né? É um desafio à parte, Unicamp.